Estou grato a Deus por estar com você e sua família mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre as chaves da vitória. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados, verdadeiramente num cerco, entrincheirados por pessoas, por circunstâncias e por sentimentos avassaladores. Nessas ocasiões, parece que não há escape. Nós não vemos uma luz no fim do túnel. Nós não vemos uma saída. E tantas vezes, nessas horas, nós nos capitulamos, nós nos desesperamos e nós tantas vezes pensamos que chegou o fim da linha. Nestas horas é que podemos experimentar de maneira milagrosa, providencial, a intervenção de Deus na nossa vida. O assunto que quero abordar está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, pois aquele texto relata o fato de que 3 nações se uniram, se mancomunaram, se aliançaram para atacar de súbito e de forma implacável a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que esses 3 inimigos, Edom, Amon e Moabe, depois de se acamparem às margens do Mar Morto, enviam uma mensagem para o rei Josafá, de que eles atacariam a cidade, e que Josafá não teria nem tempo, nem estratégia, nem poder militar para resistir àquele ataque súbito e devastador. Nesse momento, diz a Bíblia que Josafá teve medo, pôs-se a buscar a Deus, congregou o povo para orar e para jejuar, e entrou na casa de Deus e orou ao Senhor, agarrado nas promessas de Deus, dizendo: Senhor, não é em nós forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, mas nós não sabemos o que fazer. Todavia, os nossos olhos estão postos em Ti. Nesse momento, diz a Bíblia, que a palavra de Deus veio a Josafá e a toda a congregação, dando alento ao povo, dando a esperança ao povo, dando promessa de vitória para o povo, dizendo: esta peleja não é vossa, esta peleja é minha. Neste encontro não tereis de pelejar, eu pelejarei por vós. E neste momento, então, diz a Bíblia que Josafá, consultando o povo, constituiu cantores que fossem à frente do exército, que louvassem a Deus com voz alta sobremaneira, proclamando a misericórdia de Deus. E então diz a Bíblia que Josafá se dirige à nação e diz: crede no Senhor vosso Deus e prosperareis, crede nos seus profetas e estareis seguros. E diz o texto bíblico que tendo o coral que marchava à frente do exército começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. E aquele local, que era um local de ameaça, de perdas, de perigos e de mortes, transforma-se em vale de bênção, e o reduto da morte é rebatizado como vale da bênção. Por isso, à luz desse texto, eu chamo a sua atenção para nós olharmos as chaves da vitória. A primeira chave da vitória que esse texto nos mostra é a oração. Diz a Bíblia que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Deixa eu lhe dizer, o fato de você confiar em Deus, de você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, de você viver uma vida piedosa, não significa que você está livre de temores, de medos. A grande questão é, para onde o seu medo leva você? Quando você confia em Deus, o seu medo leva você para a presença de Deus. Leva você a buscar o Altíssimo. Leva você a buscar aquele que está no controle e no comando de todas as circunstâncias. Este medo não é um medo fóbico, não é um medo patológico, não é um medo do desespero, não é um medo do descontrole, não é o medo da ruína e do fracasso, mas é o medo que empurra você para os braços daquele que está no controle e no domínio de todas as coisas. E diz a Bíblia que Josafá então ora. E agora a grande pergunta é,
Quando você deve orar? Em primeiro lugar, você deve orar quando você está enfrentando um problema maior do que suas forças. Quantas vezes? É um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema no seu casamento, é um relacionamento difícil com seus filhos, é um sentimento avassalador, talvez de um complexo, talvez de uma depressão, que está como um parasita sufocando e matando você por dentro. Eu não sei que tipo de circunstância, de situação você agora está enfrentando, mas muitas vezes, quem sabe você já se desesperou, já até pensou em dar cabo da sua vida, achou que tinha chegado o fim da linha, você já estava pronto a jogar a toalha, a desistir de tudo. Mas eu quero dizer para você que nestas horas em que você enfrenta um problema maior do que suas forças, você pode orar e conversar com aquele que está no trono e tem poder de reverter essa situação. Quando é que você deve orar? Você deve orar quando você chega à conclusão que você não tem forças, que você não tem estratégias, que você não sabe o que fazer. Mas nestas horas que você não sabe o que fazer, é hora de você entender uma coisa: Deus pode socorrer você, Deus pode abrir um caminho no deserto para você, Deus pode trazer uma resposta milagrosa para você, Deus pode reverter essa situação na sua vida. Foi o que Deus fez na vida do rei Josafá. Quando nós oramos, nós, pela graça de Deus, acionamos o braço daquele que governa os céus e a terra. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Quando você ora, você está conectando o altar com o trono. Quando você ora, você está provocando e produzindo uma revolução no mundo espiritual, porque Deus, que é soberano, decidiu agir por meio das orações do seu próprio povo. Mas veja você, como nós devemos orar. A Bíblia diz que, primeiro, Josafá orou com jejuns. É hora de você jejuar. Tem hora que nós precisamos nos humilhar diante de Deus com oração e jejum. E o que é jejum? A Bíblia diz que você deve fazer tudo para a glória de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então resta uma pergunta: se nós comemos para a glória de Deus e se nós jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? Penso que a melhor resposta para isso foi dada pelo Dr. John Piper, quando disse o seguinte: quando você se alimenta do pão da terra, símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você se alimenta da própria essência do pão do céu. Jejum, portanto, é fome de Deus. Jejum não é tanto pressa para ter uma bênção de Deus. Jejum é pressa para ter comunhão com o Deus da bênção. O Deus da bênção é mais importante do que a bênção de Deus. E quando você tem fome de Deus, você jejua. Quando você tem apetite pelo pão do céu, aí você jejua. Mas note você que agora Josafá vai encontrar a segunda chave da vitória. E a segunda chave da vitória é a palavra de Deus. Quando o povo está reunido, diz a Escritura que a palavra de Deus vem a eles. E a palavra de Deus vem para trazer esperança, vem para trazer cura, vem para trazer resposta, vem para trazer vitória. Note você que eles não estão buscando meios místicos, eles não estão buscando uma revelação revelação de Deus. Eles não estão buscando pessoas que sejam gurus espirituais. Eles estão buscando uma resposta vinda do céu, vinda de Deus, que emane da palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus que Deus está conosco, que Deus não é Deus de derrota, que Deus não é Deus de fracasso, que Deus é aquele que toma as nossas causas e que nos conduz em triunfo, é aquele que nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho,
conselho eterno e nos recebe na glória. A palavra de Deus nos promete que nós vamos indo de força em força e cada um de nós chegará diante de Deus em Sião. Nós caminhamos de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, e o nosso Deus é aquele que toma as nossas causas, que guerreia as nossas guerras, que adestra as nossas mãos para a batalha e que nos conduz vitoriosa e triunfantemente para o louvor da sua própria glória. Você não tem que temer o inimigo, você tem que agarrar-se em Deus, você não tem que olhar para a grandeza dos problemas, você tem que confiar naquele que está no controle de todas as situações. Nós entendemos que não há mirabolantes planos para a vitória. As vitórias de Deus nos vêm pelo caminho regular da oração e da Bíblia, da oração e da palavra de Deus. Quando você busca Deus em oração e quando você recebe a palavra de Deus, escuta a voz de Deus, então você é conduzido em triunfo. Mas há a terceira e última chave da vitória nesse texto, de 2 Crônicas, capítulo 20, que é o louvor. Diz o texto que Josafá entende um fato. Quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, nós podemos louvar a Deus. Não porque o problema foi embora, mas para resolver o problema e mandar o problema embora. Nós não devemos louvar a Deus apenas depois que a vitória chegou, mas louvar a Deus para a vitória chegar. Nós não louvamos a Deus apenas porque o inimigo foi derrotado. Nós louvamos a Deus para o inimigo ser derrotado. O louvor é arma de guerra. O louvor não é apenas consequência da vitória. O louvor é a causa da vitória. Veja você algo maravilhoso. O louvor reverte a situação. O louvor muda as circunstâncias. O louvor altera o cenário. Diz a Bíblia que aquele exército inimigo que atacava o povo de Deus não pôde resistir ao povo de Deus porque este próprio inimigo se autodestruiu. Diz a Escritura que o louvor muda o seu sentimento e muda as circunstâncias. Eu era pastor em Bragança Paulista, em São Paulo, quando recebi um telefonema me informando da morte do meu pai. Ele morava a 1.500 quilômetros de Bragança. E eu cheguei em São Paulo, numa manhã de garoa, céu cinzento, fazendo coro com o sentimento do meu coração. Mas logo que nós entramos no avião, no aeroporto de Congonhas, e o avião decolou, aquele nevoeiro denso foi rasgado, e lá em cima o sol brilhava. E Deus então ministrou ao meu coração a palavra de consolo. Quando nós louvamos a Deus, nós saímos de dentro de um nevoeiro denso, escuro, plúmbeo, cinzento. E lá em cima, o sol está brilhando. Você percebe que Deus está no controle. Você percebe que Deus reverte a situação. Você percebe que Deus está no controle. Diz o texto que o louvor aciona rapidamente o braço de Deus, porque diz o texto que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Não é o braço da carne que lhe dá a vitória, é o braço onipotente de Deus. Você não tem que murmurar, você não tem que reclamar, você não tem que desistir, você não tem que recuar, você tem que louvar. Talvez você esteja enfrentando uma série de problemas na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida espiritual. E talvez você tenha murmurado, lamentado, reclamado da vida que leva, do trabalho que tem, da empresa que você trabalha, quem sabe até da sua família, quem sabe até da sua igreja. Mas eu encorajo você agora a louvar a Deus, a glorificar a Deus, porque quando nós louvamos a Deus, nós já estamos tomando posse da vitória, nós estamos crendo que Deus está no controle e Ele há de reverter as situações humanamente irreversíveis. Deus deu vitória a Josafá, Deus deu vitória ao reino de Judá e Deus conduziu aquele povo em triunfo. Hoje a minha palavra é para você, para a sua família. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei que circunstância você está enfrentando, mas eu quero encorajar você a orar a Deus, a buscar a palavra de Deus e a louvar a Deus,
porque este Deus que servimos e adoramos está sentado no trono. Ele é o Deus que nos conduz em vitória, Ele é o Deus que nos faz mais do que vencedores, Ele é o Deus que reverte situações humanamente impossíveis, e Ele é o Deus que pode trazer para você, aqui e agora, as chaves da vitória.